Glória a Deus. Paz, Senhor, para o povo de Deus. Tá um pouquinho frio, irmão. Porque eu sou frienta, né? Por isso eu tô aqui porque eu sou meio frienta. Glória a Deus. Eu vou estar deixando uma palavra de reflexão para sua vida. Uma palavra que se encontra lá em 1 Reis, versículo 3 e versículo 3, né? O Senhor, Ele vai te dar uma estratégia. O Senhor, Ele vai te dar pensamentos para você lidar com algo através dessa palavra que eu vou estar deixando direcionada da parte de Deus. Era para mim ter deixado ontem essa palavra, irmão, mas o tempo estava meio apertado, não deu para mim deixar, e hoje eu entrei para deixar essa palavra que o Senhor apoiava no meu coração, que ao mesmo tempo que o Senhor falava comigo, Ele falava para mim passar para o povo de Deus. Glória a Deus. Uma palavra de glória a Deus. Pai, Senhor, Gislane, a minha irmã tá me acompanhando. Beijo, glória a Deus. Aleluia, Jesus maravilhoso. Eu vou estar deixando essa pequena palavra em 1 Reis, versículo 3. 1 Reis, versículo 3, o Senhor fala assim para nós nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Em 1 Reis, o Senhor fala assim, 3, versículo 3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrifício ainda nos altos queimava incenso. Foi o rei a Gideão para sacrificar, porque era alto maior, a oferecer 1000 holocaustos a Salomão naquele altar. Em Gideão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. O Senhor, Salomão teve um sonho com o Senhor, e o Senhor falou para ele pedir algo que ele precisava. Aqui, ó. Aqui, ó. O 4. Vamos voltar no 4 para a gente entender. Foi ao rei Gideão para lá sacrificar, porque era alto maior, a oferecer 1000 holocaustos a Salomão naquele altar. O 5. Gideão apareceu ao Senhor, Salomão, de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. E respondeu a Salomão: de grande obediência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe o seu grande benevolência. Ele deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, o Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não posso ter uma criança, não sei como conduzir-me. O 8. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste o povo grande, tão numerosos que não pode contar. Dar-te, pois, o teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente decide entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor. Para ver Salomão um pedido tão coisa, disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas e não pediste longevidade e nem riquezas e nem a morte dos teus inimigos, pediste entendimento, discerneres o que é justo. Glória a Deus, aleluia, né? Salomão pediu
Salomão pediu, né, que Salomão, filho de Davi, reinou no lugar de Davi. Davi morreu e Salomão reinou no lugar de Davi. E as coisas ficaram muito difíceis para Salomão, né? As coisas começaram a apertar para Salomão, como hoje em dia as coisas apertam para nós, né? Nós não temos entendimento para lidar com as frustrações, com as decepções, com as tragédias, com as perdas. Muitas vezes não temos discernimento, não temos sabedoria para lidar, né, irmão, com essas coisas, né? Salomão podia ter pedido tudo para Deus, né? Já que Salomão teve um sonho em Gideão e ele podia pedir tudo. Logicamente hoje, né? Hoje, se fosse pedir para alguém que está assistindo aí, o que você pediria para Deus nesse momento? Deus está fazendo uma pergunta para você. Estou sentindo a presença do Senhor nesta noite aqui neste lugar. O que você pediria para o Senhor se você pudesse estar no lugar de Salomão? O que você pedia para o Senhor? Né? Agora fazendo uma pergunta para você. Será que você vai saber pedir algo pro Senhor? Pedir uma coisa que você tanto precisa, o que você precisa, né? Eu acho que se a gente perguntasse para alguém lá fora que não conhecesse o mundo cristão, o mundo evangélico, né? Não soubesse. Eu acho que se a gente perguntasse o que você pediria para Deus, como Salomão pediu para Deus. Muitos, eu creio que ia pedir dinheiro, né? Mas, Senhor, mas Hilda, muitos ia pedir riquezas, né? Muitas, principalmente as mulheres. O que as mulheres iam pedir para Deus? Pedir roupas, né? Pedir carro, pedir uma vida boa, né? Mas não, Salomão, ele podia ter pedido tudo isso, sabe, irmãos? Salomão podia ter pedido riquezas, podia ter pedido tudo, mas Salomão pediu uma pequena palavrinha que, se você conhecer essa pequena palavrinha que eu vou deixar na parte do Senhor dessa noite, você vai entender, você vai saber como lidar. Jesus vai te dar estratégia para você. Salomão, ele pediu sabedoria, entendimento para o Senhor. Sabe por que Salomão pediu sabedoria? Porque ele não estava conseguindo equilibrar aquele reinado. O reinado do pai dele tinha ficado uma bagunça. Nem os holocaustos, nem as coisas que naquele tempo eles faziam sacrifício para o Senhor, estava dando certo, porque nem isso o Senhor já estava querendo mais, sagradando. Porque hoje, né, o Senhor, ele sagrada com qual sacrifício que você tem que deixar nessa noite para Deus agradar. E ele poder entrar na tua vida como ele entrou na vida de Salomão. Qual coisas que você tem que fazer sacrifício para você deixar, tirar renunciar essa coisa que está atrapalhando o Senhor de trabalhar na sua vida. Porque Salomão, ele viu um reinado bagunçado, gente. O reinado de Davi. Davi tinha acabado de falecer. Davi tinha muita sabedoria. Davi, ele julgava, ele tinha discernimento para poder. Ele fazia isso, era bem mais fácil. Mas Salomão nem entendia, nunca tinha julgado ninguém, nunca tinha feito nada. Salomão pediu sabedoria para o Senhor, porque ele precisava de sabedoria para poder lidar com as pessoas, para poder lidar com o reinado, poder cuidar das coisas do pai dele, para aquele reinado ser bem sucedido. E Jesus deu sabedoria para ele. E ele pôde trabalhar naquele reinado. Ele pôde ajudar aquele povo que o pai dele deixou de herança para ele. Porque hoje, gente, a gente sem sabedoria não somos ninguém. Não vamos saber lidar com as situações que acontecem ao nosso redor. Jesus, ele te dá sabedoria no pregar, no teu pregar. Ele te dá conhecimento na Bíblia, na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a pregar lá atrás, que o Senhor começou a me usar,
Eu pedia pro Senhor me dar muita sabedoria. Glória a Deus, para me poder entender as situações. Sabe o que o Senhor começou? Ele começou a mostrar para mim situações na minha caminhada. Eu vou contar um trechinho de uma pequena palavra que o Senhor me ensinou vendo aquela situação. Uma vez eu estava andando com o pastor Adriano na rua, a gente estava passando ali perto do Santa Lúcia de Rolândia, aqui o Santa Lúcia. A gente estava atravessando a ciclovia ali, que tem o redondo, né? A gente estava atravessando, irmãos. A gente estava atravessando e estava vindo um cachorro. Um cachorro estava vindo atravessando a rua. E você sabe, eu amo animais, adoro animais. Tenho 2 cachorrinhos lindos em casa. E aquele cachorro tava atravessando e eu tava vindo. Mas era um cachorrinho tão fofinho, lindo. E no que ele tava atravessando, tava vindo um carro. Aí eu peguei e falei assim: oi, nenenzinho lindo, coisa mais linda. Nenê, sabe com aquela vozinha de criança chamando o cachorro? E o cachorro olhou pra mim, ele foi quase atropelado. Você sabe que o Senhor revelava nessa palavra pra mim? Que quando nós começamos a olhar para os lados, quando nós começamos a olhar para o problema, nós perdemos o foco, nós é atropelado pelo Satanás. Satanás tenta nos parar, Satanás tenta nos prender o ministério, Satanás tenta te frustrar, porque você olhou para o problema, você olhou para os lados. E eu vendo aquele cachorro, aí o pastor dizendo: tá vendo, Jô? É assim somos nós. Quando nós olha para o nosso problema, nós é atropelado pelo Satanás. Aquele cachorro quase foi atropelado. Por quê? Porque ele foi olhar para mim. Mas se ele tivesse o foco de atravessar aquela rua, ele ia atravessar e não ia ser atropelado. Mas ele se desviou olhar. Ele foi olhar. Assim somos nós, irmão. Se nós olhar para os lados e não olhar para o foco que é Jesus Cristo, nós vamos ser atropelados. Satanás vai nos parar. Por isso que o Senhor nos dá sabedoria. Porque se Ele dá sabedoria para nós vamos entender. Ele vai criar situações. Se você tem um chamado de pregadora, de missionária, de pastora, de bispa, seja lá o que for, diácono, seja lá o que for, se você olhar para o teu problema, olhar para os lados, Satanás vai te parar. O diabo vai te parar, porque o diabo ele é exclusivo em tentar parar os crentes, os pastores, os evangelistas, os diáconos. Não olhe para o problema, não olhe para os lados. Peça sabedoria para o Senhor. Peça sabedoria para você entender qual é o propósito que o Senhor põe na tua vida. Porque muitas vezes perdemos, muitas vezes vamos perder para nós ganhar algo melhor lá na frente. Eu ouvi isso da minha líder do círculo de oração. Muitas vezes perdemos algo para a gente poder ganhar algo lá na frente melhor do que a gente perdeu. Então, se nós tiver sabedoria, tiver discernimento, como Salomão pediu para o Senhor, sabedoria, meu irmão, você vai ter sabedoria para lidar com tudo ao seu redor. Você vai ter sabedoria para lidar com a sua família. Você vai ter sabedoria para lidar com o teu problema. Você vai ter sabedoria para lidar com as suas frustrações. Você vai ter sabedoria para você meditar uma palavra na Bíblia, para Deus usar a tua boca. Ele vai te dar sabedoria para você testemunhar, você contar algo dentro daquela palavra. Ele vai te dar sabedoria para você. Você que é levita, que tem um sonho de louvar, de estar lá na frente, Ele vai te dar sabedoria para você louvar, sabedoria no playback. Você que quer um trabalho, você que quer algo, você está buscando uma porta aberta, Deus vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia para você chegar até nessa porta aberta. Deus vai te dar estratégia para você cuidar do seu dinheiro, da sua parte financeira. Eu não sei qual parte que o Senhor vai trabalhar na área da sua vida, mas se você contar para o Senhor nessa noite, fazer como Salomão
não foi ficar chorando pelos cantos, reclamando, não. Ele foi pedir pro Senhor, aproveitou aquele momento e pediu sabedoria pro Senhor. Então, irmão, o foco hoje da palavra, se você tiver sabedoria e discernimento, você vai lidar com todas as situações ao seu redor. E Jesus vai conduzir você. Olhe somente para Jesus. Não olhe para os problemas. Não olhe para a adversidade. Olhe somente para o Senhor. Qual é o seu foco? Qual é o seu foco nessa noite? Seu foco é Jesus? Se o seu foco for Jesus, tudo vai ser bem sucedido. Agora, se você se desviar, se você olhar para os lados, eu sinto muito, você vai parar. Você vai ficar no meio do caminho. E aí as coisas vão se tornar mais difíceis para você. Não para não, continua. Olhe somente para Jesus. E essa palavra que o Senhor deixou no meu coração nessa noite, que os irmãos fiquem em paz, durma tudo com Deus e Deus abençoe a cada um. Foco, Jesus, amém?